Faz um tempinho aqui que eu não gravo um vídeo aqui, né, no canal aqui pro canal do YouTube, falando um pouco sobre os treinos, né, como que tá a rotina atual. O inverno, né, finalizou agora, há algumas semanas, né, alguns dias atrás, né, acabou o inverno. Foi o segundo inverno, né, que a gente passou aqui. E confesso que esse segundo foi um pouquinho mais difícil do que o primeiro. Teve mais períodos de neve, temperaturas bem baixas, assim, bem mais baixas do que normalmente ocorre. O inverno ele foi bem marcado, assim, né? Ele não ficou tão, não durou assim que no ano passado. Ele foi menos agressivo, mas ele ficou por mais tempo, que é normal, né? Aqui começa a fazer frio assim por volta de comecinho de outubro, já começa a ficar mais frio. E a gente já tá, agora hoje dia 26 de março, ainda tá bem frio assim na parte da manhã, né? Principalmente bem cedo. Depois melhora um pouquinho, fica por volta de uns 12, 13 graus, tem dia que um pouquinho mais, 15, 16 graus, varia um pouco de dia para dia. Mas eu confesso que esse inverno eu sofri um pouquinho mais para poder adaptar os treinos, assim. Teve dias que eu fui em horários que eu não tô acostumada para poder correr externamente, porque às vezes de manhã era impossível correr, porque quando faz temperaturas muito baixas, umidade alta, cria um monte de dificuldades assim que você não consegue correr, né? O piso ele fica liso, acontecem muitas coisas, além do ar muito gelado, né, também. Então eu acabei fazendo vários treinos internamente, né, na esteira, que é ótimo que a gente tenha essa opção, né, porque isso faz com que a gente não perca treinos, né. E no vídeo anterior eu comentei, né, que a meu primeiro objetivo, minha primeira prova de 2024 é a meia maratona de Viena, que ela vai ocorrer agora dia 21 de abril. E estamos próximos aí, menos de um mês. Eu tava fazendo volumes bons, assim, semanalmente tava fazendo por volta de 80 quilômetros, 85 quilômetros. Só que no período do inverno eu tive um pouquinho e comecei a ter algumas sensações que eu nunca havia tido na corrida, assim. Em termos da parte respiratória, eu comecei a ter muito desconforto na parte respiratória, acredito pelo ar gelado e por diversos fatores, né? Porque no frio nosso corpo ele tende a gastar um pouquinho mais de energia e talvez eu não ajustei muito bem a alimentação, acabei ficando um pouquinho abaixo aí. Então, no mês de comecinho assim, finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, meus treinos começaram a não render muito, eu comecei a ter muita dificuldade, realmente assim de não se sentir bem nos treinos. Então eu tive que tirar bem o volume assim da semana, perto do que eu estava fazendo. Eu já tô acostumada a fazer volumes assim, já fazia isso há mais de 2 anos, mas aí eu tive que tirar. Então atualmente eu tô fazendo por volta entre assim, 60 quilômetros, 65, então eu diminuí aí por volta de 20 quilômetros aí por semana. Agora eu comecei a sentir a diferença, assim, o mês de fevereiro foi muito difícil, eu não conseguia fazer as intensidades que eu pretendia, eu tive que alterar todas as zonas de treino, né, em função disso. E eu tô falando isso pra vocês porque, assim, essas oscilações é normal acontecer, assim, com a gente, né? Independente do tempo de experiência que você tem, tempo de corrida, se você corre há 1 ano, se você corre há 20 anos, né? Isso pode acontecer com qualquer um. São oscilações, né? Porque, assim, tem coisas que a gente não consegue controlar. Então, mas pelo que eu percebi, o que aconteceu comigo foi influência de várias coisas. Foi porque eu quis manter o mesmo volume de treinos e a mesma intensidade num período onde o clima não é nada favorável. Correr com um tempo mais fresco, correr com um tempo mais frio é excelente para a performance, a gente sabe. Você correr em uma temperatura entre 10 e 12 graus, 8 a 12 graus, nossa, é excelente, é muito bom, o treino rende, a gente sabe disso. Mas quando as temperaturas ficam abaixo de 2 graus, ficam próximos às vezes até negativos, sensação térmica, -5, -2, 0 graus, é tão difícil quanto correr no calor. A perna não vai, a musculatura não aquece, tem um monte de coisa. Só que eu tentei manter os treinos dentro dessas condições e isso acabou exigindo muito de mim.
Então, como se sente um cansaço maior do que o normal. E assim, como eu entendo do assunto, eu estudei, eu treino alunos, eu sei, eu falei assim, não, isso aqui não tá certo, né? A gente precisa olhar também, né? Não olhar só o erro dos outros, também o nosso. Então, reduzir a quilometragem, só que até o corpo recuperar demora um pouquinho. Então, agora, final de março, né, que eu tô começando a me sentir um pouquinho melhor. Mas mesmo assim, ainda tive que alterar todas as zonas de treino. Eu já tô assim consciente que tem que mudar meu objetivo da meia maratona de tempo-alvo. Já mudei isso na minha cabeça. Então, eu só tô falando isso aqui, compartilhando isso, porque se isso acontecer com você, é normal. Às vezes a gente fica querendo pôr culpa em outras coisas, assim, mas às vezes é um conjunto de fatores, nunca é alguma coisa isolada, né? É um conjunto de fatores sempre. E além disso, né, tem outras coisas que influenciam também. A gente às vezes tende a se comparar muito, né, com outras pessoas, e hoje em dia, né, com a internet, com as redes sociais, a gente está cada vez mais próximo, né, da rotina, da vida das pessoas, e as pessoas cada vez compartilham mais, e a gente, por mais que a gente fale que a gente não deve, a gente sempre se compara. Isso também não me estava fazendo muito bem. Às vezes a gente fica querendo alcançar algo que não é do nosso momento, né? A gente fala, o que eu tô fazendo, né, de diferente? Por que as pessoas estão conseguindo e eu não, né? Então isso não é bom. Isso também não me estava fazendo bem. E isso aliado a diversas coisas, né? Eu tô morando aqui longe da minha família. Eu sinto muita falta deles, né? Por mais que eu tenha o Marcelo aqui do meu lado todo dia, a gente se apoia muito, mas assim, a gente sente falta da família, ele sente falta dos pais dele também. Eu sinto falta da minha mãe, dos meus irmãos, e isso vai acumulando, sabe? Né? A gente vai virando uma bola de neve. Tudo isso a gente tem que colocar na balança, né? A gente é influenciado por muitas coisas, né? Tanto pela parte física como pela parte psicológica, principalmente. E como eu sempre quero levar a corrida para a vida toda, eu quero correr até quando eu conseguir, eu tenho que fazer de alguma forma dela não virar algum peso, né? E de vez em quando ela começa a se tornar o peso, mas eu logo percebo, né? Com o tempo de prática, com os anos assim, você vai percebendo quando a corrida vai virando algo assim muito pesado. Aí eu já tiro o pé, já começo a enxergar ela de outra forma para ela se tornar algo leve. E graças a Deus eu consigo sempre equilibrar isso, porque é só isso que te faz continuar, te manter fazendo as coisas que você gosta, independente do que você faz. O clima tá começando a melhorar, né? Aqui, assim, a vegetação tá começando a ficar um pouquinho mais verde, né? Graças a Deus. Agora, por exemplo, não são 7 horas da manhã, falta um pouquinho para 7 e tá marcando por volta de 1 grau. Então, ainda de manhã tá bem frio, né? Então, eu tô sempre indo correr por volta das 8h30, assim, da manhã, que a temperatura fica um pouquinho melhor, assim, né? Hoje eu tenho um treino de ritmo. Eu tenho um treino onde eu faço 2 km de aquecimento, depois 2 repetições de 2 km em ritmo de meia maratona, com 500 metros de trote de recuperação e depois mais 2 km leve no final de desaquecimento. Vou fazer esse treino hoje na rua, né? Porque é mais específico, assim, para a prova. Às vezes eu tava indo pra pista, mas também eu tô evitando um pouquinho de ir pra pista, porque a pista às vezes também ela impõe algo muito assim na gente. Eu não sei explicar, né? Eu acho que é porque eu fiz alguns treinos muito difíceis na pista, quando tava muito frio. Eu cheguei a fazer treino com a pista com o chão tudo branco, assim, e isso pesou um pouquinho pra mim, sabe? Falando parece que não é nada assim, parece algo simples, mas realmente pra mim, eu acho que eu puxei além da conta, assim, do que eu precisaria. Então eu tô fazendo mais treinos na rua, que sinto uma liberdade um pouquinho maior, assim, a essência, sabe? Então hoje é esse treino. Como faz bastante tempo que eu não filmo treino, hoje eu vou levar vocês comigo no treino, tá? Mais tarde, daqui 1 hora mais ou menos, eu vou sair, aí eu vou filmar algumas partinhas, mostrar algumas coisas aí.
Aproveitando aqui agora, né, como eu tenho um tempinho ainda para treinar, agora eu vou responder uns feedbacks aqui dos alunos da assessoria. Graças a Deus a assessoria tá indo muito bem, né, mesmo que eu mudei de país, a gente já tá aqui 1 ano e 6 meses aproximadamente, a gente não é 1 ano e 6 meses, e graças a Deus eu tô conseguindo manter meu trabalho normal, assim, até aumentou o número de alunos nos últimos meses, né? E isso é ótimo. E poder continuar orientando os alunos da mesma forma que eu fazia quando eu estava morando no Brasil. Legal, assim, que tem uns alunos que estão indo muito bem, evoluindo, assim, e eu gosto bastante, né? Tenho alunos de todos, assim, todos os tipos, assim, né? Tenho pessoas que estão bem começando, assim, começando ainda a correr, criando a experiência. Tem uns alunos que já têm bastante experiência, que já correm bem há alguns anos, então é bem legal, assim, varia bastante, né? E cada aluno a gente tem que falar de uma forma, entender a rotina dele, né? Encaixar, a planilha nunca é fixa, né? Eu sempre tô ajustando os treinos deles. E isso é muito legal, porque às vezes a gente acha assim que você colocou ali no papel, né? A gente coloca ali no papel, vai ser daquele jeito, mas assim, não é, né? Nem com a gente mesmo, né? Que se conhece, né? Que nem eu tive que alterar totalmente todo o meu planejamento que eu tinha feito para essa meia agora em abril. Então imagina para outras pessoas, né? Se até para a gente mesmo, que a gente se conhece, a gente tem que fazer isso, então para os outros alunos por isso que eu sempre questiono, eu sempre insisto a eles darem um feedback. Quanto mais detalhes eles me derem, melhor. Então a gente consegue personalizar ainda mais os treinos, né? Então, graças a Deus, eu tô conseguindo manter assim bem o meu trabalho aqui e isso é ótimo, isso é excelente. Agora eu vou programar aqui o treino de hoje, né, para depois passar pro relógio, porque aí depois, como eu vou fazer o treino na rua, então eu prefiro que ele seja programado, né? Então eu entro aqui no site do Garmin, dá para fazer pelo celular também, né, se quiser, mas eu gosto de fazer pelo computador. Então eu entro no site do Garmin, treinos, aí aqui eu coloco, né, corrida e vou planejar o treino. Então, aquecimento eu sempre gosto de deixar até pressionar o botão lap sem definir distância, porque quando eu chego lá, eu chego até o local que eu quero, né, aqueço propriamente, né. Aqui, a corrida eu vou deletar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que eles colocam, né, padrão. Então, eu vou colocar, adicionar uma repetição, né, como o meu treino tem 2 repetições de 2, então repetir 2 vezes. Aí eu venho aqui editar, corrida 2 km. Aí eu deixo o ritmo em aberto, que eu gosto de controlar o ritmo pela percepção de esforço, né? Concluído. Aí recuperar, aí eu vou fazer por volta de 500 metros, mas eu também pode deixar como pressionar botão lap, se você quiser, para poder iniciar, né, no lugar assim que você quer. Então, geralmente eu deixo no botão lap, porque aí eu inicio no mesmo ponto que eu comecei. Aí o desaquecimento também é a mesma coisa, pressionar botão lap, né? Aqui coloca um nome, né? Por exemplo, treino de ritmo, 2K, né? Só para eu saber que é esse treino. Aí eu guardo o exercício. Aí eu vou conectar o meu relógio no computador ou pelo celular mesmo, né? Faço conexão pelo celular. Aí eu passo o treino pro relógio. Bom, daqui a pouquinho eu já vou sair para fazer o treino, né? Como faz um tempinho que eu tomei café, eu acordei cedo, né? Acordei junto com o Marcelo. Aí, então, agora para dar um reforcinho assim, eu vou tomar um gelzinho aqui antes de sair de casa. Eu gosto desses que já são misturados na água, né? Porque eles são bem assim, diluídos, então ajuda bastante. Então, eu vou tomar e depois vou colocar o meu tênis e a gente já vai lá pro treino. Vou colocar o tênis aqui e se mandar para o treino, não é mesmo? Hoje eu tô colocando um tênis aqui, eu gosto bastante, que é um tênis da New Balance. Ele é um modelo bem assim, minimalista, né? Eu gosto bastante.
Ele tem uma sola assim que é gostosa, assim, ela é batida assim mais firme, né? Que eu gosto, mas ao mesmo tempo você sente um pouquinho de retorno. Esse tênis aqui eu adquiri ele logo quando eu cheguei aqui, porque eu tava com o modelo Nike Free, né, pra rodagens, e eu queria um tênis assim parecido, né? Com o mesmo assim estilo, mas que um pouquinho mais de amortecimento. Aí eu achei esse tênis aqui e tá bem gasto, usei bastante ele. Esse aqui. Ele é o nome exato dele que eu sempre esqueço, né? Ele é o Tempo, né? É o New Balance Tempo. Então ele é bem assim, a sola dele tá bem gasta, mas é um tênis super leve, eu gosto bastante. E pro inverno ele também foi bom, porque ele tem esse material de knit, então não deixa o pé muito gelado, né? Quando tá nessa transição assim, quando tá muito frio, eu tinha que usar o Pegasus, né? Que ele tem a proteção, né, de inverno, que é o Gore-Tex. Aí o pé não fica tão gelado, porque quando tá muito frio, se você põe tênis assim, normal, muito respirável, os dedos assim, eles chegam até congelar, né? Você não sente os dedos assim, fica sem sensibilidade por causa do frio. E esse tênis aqui, ele até respondeu bem, assim, mas quando tava muito frio, eu tinha que ir com o Pegasus, né, que ele tem essa proteção, então ajudava um pouquinho mais. Então é isso aí, vamos lá pro treino. Uma coisa que eu não posso esquecer é da luva, porque hoje, pelo que eu vi aqui, tá por volta de 5 graus, 5, 6 graus agora, então ainda a luvinha é necessária, né? Eu tô indo com 2 camisetas, né? Uma de manga curta, essa aqui de manga comprida, a calça, né? E a luva. Na cabeça eu não tô precisando mais protetor de orelha, porque essa temperatura, assim, como tá um pouquinho de sol, então já não precisa tanto, assim. Mas se tivesse um pouquinho mais frio, eu já iria colocar. Então, vamos lá, agora sim. O caminho aqui do treino. Tô com 1 quilômetro aqui, aquecendo, indo até o lugar que eu gosto de fazer o treino, que é um lugar assim, mais plano que tem aqui na cidade. A paisagem tá começando a mudar um pouquinho, né? Ficando um pouquinho mais verdinha. Vamos lá, a hora que chegar lá no lugar, eu volto. Chegando aqui no lugar que eu vou fazer o treino de hoje, aproximadamente 2,6 km, né, de trote inicial. Aí chegando ali numa reta, eu vou complementar o aquecimento com algumas acelerações. Aí depois eu já parto pra parte principal, né, que são as 2 repetições de 2 km. É gostoso, tá ventando um pouquinho, mas o sol tá ajudando a ficar uma temperatura melhor. Treino eu faço, tem um circuito aqui que tem um pouquinho mais de 1 quilômetro, 1 quilômetro e 50, 100 metros mais ou menos. Então eu faço ele nesse circuito, porque aí eu consigo controlar bem o ritmo. É como se fosse um triângulo assim, então dá pra controlar bem. Ele tem 1 quilômetro, dá pra fazer bem. Então eu vou fazer algumas acelerações agora, já vai dar 3, e depois já parto pra parte principal. Primeira repetição já foi, de 2. Agora vou trotar por volta de 3 minutos e parto a segunda repetição. Vamos lá. Trotinho agora para recuperar. Fiz a segunda repetição.
tomando fôlego aqui, porque a segunda acabou sendo um trecho de subida, então o esforço é maior. Mas, graças a Deus consegui concluir. Agora recuperando, daqui a pouco já começa o desaquecimento, já vou voltando pra casa. Mas antes eu quero mostrar pra vocês umas árvores que florescem agora no início da primavera. São essas, umas cores bem bonitas. Aqui na frente e mais várias cores bem bonitas, florzinhas também. E mais essas daqui, bonitas. Então elas duram bem pouquinho, duram umas 2, 3 semanas no máximo. É isso aí, agora eu vou voltar pra casa. Treino feito, terminei aqui um pouquinho antes de chegar em casa pra caminhar um pouquinho, que é sempre bom, né? Caminhar um pouquinho pós-treino. Fiz as 2 repetições, consegui fazer com a percepção de esforço que eu queria. O ritmo até que foi bem uniforme, mesmo que tenha um pouquinho de elevação lá no percurso que eu fiz, porque ele é um falso plano, né? Então eu tento manter de acordo com a percepção de esforço. Isso aí. Chegando em casa agora, tomar um café, comer alguma coisa. Isso aí, pra recuperar. Bom, cheguei aqui, tomar água, né? Muito importante. O treino foi bom. O esforço foi dentro do esperado, né? Agora depois eu vou sincronizar, aí eu vou mostrar pra vocês o gráfico do treino, como que ficou, o ritmo que eu ajustei, tudo, né? A minha realidade atual, né? Que eu comentei pra vocês no começo. E assim a gente vai progredindo novamente, né? Sempre respeitando, né? O nosso corpo, respeitando também a nossa fase, né? Também, de certa forma, a idade, né? Eu já não sou mais uma menina aí de 30 anos, 20 e poucos anos, né? Esse ano eu vou fazer 42 anos, então isso também conta, né? Muita gente fala que não, mas a gente sente um pouco a idade também, né? Principalmente a parte da recuperação, né? Muda um pouco, então a gente vai se ajustando aí, né? A gente vai adaptando, mas assim, a corrida vai sempre ter o mesmo sabor, o mesmo desafio, que é o papel dela, não é mesmo? Então daqui a pouquinho eu vou sincronizar o treino, aí eu mostro pra vocês. Agora eu vou preparar aqui, né, o que eu sempre gosto de comer depois do treino. Eu faço uma mistura, eu coloco um whey protein, né, e o whey protein que mais eu me adaptei foi o whey de arroz, que é esse aqui. Que é a proteína de arroz, porque os outros wheys, eles dão um problema, assim, estomacal, porque eu tenho um certo problema com a proteína do leite. Ela nunca me cai bem, né? Então eu opto pelas proteínas, assim, vegetais, e a de arroz é a que melhor caiu pra mim. Aí eu uso uma mistura de aveia. Essa aqui não é a embalagem dela, mas é aveia com frutas, algumas coisinhas assim pra poder fazer um mingau. Eu coloco umas 3 colheres. Faço uma misturinha aí porque fica gostoso, não é mesmo? E assim, ele flocos de milho, né? Que é o sucrilhos, pra dar um pouquinho de carboidrato aí pós-treino também, além da proteína que a gente precisa. Vou usar com um pouquinho de ovo maltine também, que fica bem gostoso. Coloco umas 2 colherzinhas de ovo malte. Aí o leite, eu uso esse leite de arroz. Eu esquento ele no micro-ondas, né? Eu coloco num pote separado e esquento ele no micro-ondas pra poder fazer o mingau. Coloco mais ou menos uns
não muito, né? O mingau ficou um pouquinho grosso, uns 150 ml. Aí eu tô gostando bastante desse leite arroz e ele é um dos leites assim mais em conta que tem aqui, desses tipos de leite vegetal. Isso aí, agora eu jogo o leite de arroz aqui, né? Junto na minha misturinha. Misturo bem aqui, aí vira um mingau, né? Aí tem a proteína, né? A proteína de arroz, tem carboidrato através de grãos, né? E também de grãos de aveia, né? De milho. É um alimento, assim, que eu acho que ele é bem completo, assim, pra mim, no pós-treino, assim, principalmente. Tá friozinho, é sempre gostoso, né? Então ele fica desse jeitinho aí, um mingauzinho aí, pra gente comer. Ó, pra vocês terem uma ideia, né? Como que tá meio friozinho, ó. Eu corri com duas camisetas e não transpirou nada, tá seca a minha roupa, né? É muito engraçado, né? O nosso corpo, por isso que eu falo que exige bastante, porque além do próprio treino exigir o esforço, né? O nosso corpo ele também tem que se manter com a temperatura certa, então por isso que a gente acaba gastando bastante energia no inverno. Então é isso aí, vamos comer aqui e daqui a pouquinho, depois que eu sincronizar o treino, eu mostro pra vocês como foi. Vou mostrar aqui pra vocês, né, o treino de hoje, vou mostrar aqui ele sincronizado. Então, o volume total, né, deu 11,2 km aproximadamente, 1h03, né, quase treino total. Esse foi o ritmo médio. Aí aqui eu consigo separar ele, né, nos intervalos. O aquecimento foi 3 km. Aí depois eu fiz a primeira repetição de 2 km, deu 9h43. 3 minutos de trote de descanso e a segunda deu 9h52, né? Que deu um ritmo médio, aproximadamente 4h52, 4h55, né? Nos dois. Então, um ritmo médio de 4h55, que era o ritmo que eu tava querendo, entre 4h50 e 4h55. Aí fiz mais uma recuperação aqui, né? De trote quase 3 minutos e depois o desaquecimento, que deu um pouquinho mais de 3 km. Esse é o treino total. Aqui no gráfico, né, tem as repetições, o ritmo varia um pouquinho, porque eu vou colocar aqui para vocês verem a elevação, né, tem um pouquinho de elevação aqui, né, geralmente no final, aqui eu desci no primeiro e depois eu subi no segundo, porque eu fiz uma outra parte, esse aqui eu fiz no triângulo que eu falei para vocês, e esse daqui eu fiz numa reta, que tem um retorno no estacionamento. Né? Esse aqui é o percurso aqui que eu fiz, né? Saí daqui de casa, aí fui aquecendo, cheguei aqui. A primeira repetição eu fiz nesse triângulo aqui, né? Não é um triângulo, meio que um retângulo misturado com um triângulo, né? Eu fiz aqui a primeira repetição, que dá 2 voltas, que essa volta aqui tem um pouquinho mais de 1 km. Aí depois a segunda repetição eu fiz nessa reta aqui, que aqui a gente, no sentido pra cá, é um falso plano descendo, aí retornei nesse estacionamento, aí depois eu faço plano subindo, aí deu a segunda repetição. Ela acabou mais ou menos por aqui, aí eu voltei no trote, né, até finalizar o treino. Então, é isso aí. Esse foi o treino de hoje, o vídeo de hoje aqui, né, que fazia tempo que eu não fazia, então queria compartilhar um pouquinho aí com vocês. Tá? Obrigada mais uma vez pela companhia de vocês em mais um vídeo e até o próximo, se Deus quiser. Bons treinos para todos!